Vasco eliminado do Campeonato Carioca, Fluminense 1, Vasco 1 no Maracanã. Como o primeiro jogo foi 1-0 para o Fluminense, ao final dos 180 minutos, o Vasco está fora da decisão do Campeonato Carioca. Bom, vamos comentar sobre essa partida, sobre essa eliminação, que teve um gosto muito ruim, né? Porque o Vasco ficou muito perto de conseguir a classificação e depois deixou escapar ali entre os dedos, né? Muito por conta do pênalti perdido pelo atacante Brenner, que, cara, acho que pro Brenner conseguir reverter, né, essa situação que ele se encontra aí com o torcedor do Vasco, vai ser muito difícil, né? Já saiu vaiado hoje e a eliminação, é claro, tá na conta dele, né? Acho que a gente tem que falar o português claro. Se o Brenner faz aquele gol, o Vasco bem possivelmente estaria classificado para a decisão do Campeonato Carioca. Mas, enfim, muitos erros, né? Muitos erros durante essa semana, muitos erros no planejamento para essa temporada. Eu acho que hoje já era para o Vasco ter um treinador na beira do campo, né? E o Vasco foi mais uma vez com o interino, já era para o Vasco ter um treinador à beira do campo. É muita lentidão também para contratar um novo treinador. É devaneio de sonhar com Arthur Jorge, com Marcelo Galhardo, com Guardiola, com Mourinho, quando a realidade é algum treinador brasileiro que vai aceitar esse projeto. A realidade é Renato Gaúcho. E aí rodaram e vão parar no óbvio, que é o Renato Gaúcho, que bem provavelmente será anunciado aí essa semana como treinador do Vasco da Gama. Mas enfim, vamos falar sobre essa partida, né? Eu acho que, enfim, é muito ruim ser eliminado por um rival. A gente sai, eu tava no Maracanã, cheguei agora em casa e vim aqui gravar, então a gente sai, decepcionado. É muito ruim a gente ver o outro torcedor feliz e a gente tendo que ir embora de cabeça baixa. É muito ruim quando a gente perde para um rival. E hoje, assim, pela primeira vez, depois de muitos anos, acho que pela primeira vez, assim, eu frequentando estádio, é a primeira vez que num clássico 50-50 a torcida do Fluminense foi maioria. Hoje teve mais tricolores do que torcedor do Vasco, e isso mostra, né, que o torcedor do Vasco estava saturado, estava desmotivado, não aguenta mais o time, né? Não aguenta mais o buraco que o clube tá de saco cheio. E assim, o torcedor do Vasco que foi hoje pro estádio, eu até comentava com os meus amigos, né? O meu sentimento era, o Fluminense é o favorito, provavelmente o Fluminense vai se classificar. Eu acho que hoje o Vasco não vai conseguir me estressar, porque se for eliminado, é uma eliminação que, já é meio que esperada, infelizmente. O time tá mal, tá sem treinador, tá uma bagunça danada, o futebol tá uma bagunça. Então, se for eliminado, a gente já tá meio que esperando essa eliminação. Não vou me estressar hoje. Mas aí o Vasco consegue me estressar porque deixou escapar uma classificação que caiu no colo, né? A classificação caiu no colo do Vasco e o Vasco deixou essa classificação escapar. E aqui, sinceramente, tem que abrir esse parênteses para falar do Fluminense, né? Como é freguês esse Fluminense, porque o Fluminense fez de tudo, se borrou todo. O Fluminense vê a camisa do Vasco, se borrou todo pra esse time do Vasco. E mesmo o Vasco, uma bagunça, sem treinador, sem confiança, jogador desmotivado, ninguém sabe o que fazer em campo, e mesmo assim, o Fluminense se borrou ao ponto de conseguir dar a classificação no colo do Vasco. Mas aí o time do Vasco é tão ruim, tão incompetente, que não conseguiu cravar essa classificação, né? Mas vamos lá. Primeiro minuto de jogo, pênalti pro Fluminense. Ali, se o Fluminense faz o gol, já acaba. Já o ânimo do Vasco, né, já ia pro chão. A motivação do time do Vasco, que já tá lá embaixo, a confiança que já tá lá embaixo, ia pro chão. Mas aí no pênalti, o Fluminense perde, né, esse pênalti, e aí tem um efeito contrário, né? Que ao invés do Vasco ir com essa confiança lá pra baixo, deu a injeção de ânimo, tanto no torcedor, que estava no Maracanã, como no time dentro de campo. Tanto que depois disso só deu o Vasco. O Vasco pressionou, criou ali as oportunidades. Acho que o Vasco está pecando muito nas finalizações, não consegue, no último terço ali, criar a jogada para finalizar. Enfim, acho que tá faltando uma referência também ali dentro da área. Mas o Vasco consegue achar o seu gol ali numa jogada de escanteio, né? O Robert Renan faz 1-0 pro Vasco, o Bandeira até anula o gol, um impedimento que eu não sei onde ele viu, a posição era muito legal, mas aí o VAR corrige e marca ali o gol do Vasco, e o Vasco faz 1-0 e vai, com muita confiança, com a moral lá em cima, enquanto o Fluminense já se borrando, né? Como eles costumam fazer contra o Vasco, se borrando ali
contra o Vasco. E aí no segundo tempo o Vasco continua em cima, o Fluminense, cara, acho que não criou para se classificar. O Vasco conseguiu entregar a classificação pro Fluminense, como o Vasco vem fazendo, né, nos seus jogos. O time adversário não precisa se esforçar para vencer o Vasco consegue entregar gols, o Vasco consegue falhar sozinho, enfim, e se complicar. E foi isso que aconteceu de novo, né? O Vasco teve a oportunidade de matar a semifinal no pênalti ali na metade do segundo tempo, que eu acho que se o Vasco faz aquele gol, o Fluminense não ia ter forças para reagir, ia bater no psicológico ali também, ia desmotivar o lado de lá, ia murchar todo mundo. E aí, no pênalti ali, eu não entendi porque o Brenner pegou a bola para bater. Ficou uma conversa ali entre Brenner e Puma, e eu não entendi porque o Puma cedeu pro Brenner bater. Ah, o Brenner é atacante, precisa de gol. Meu amigo, o Puma tá no Vasco há 3 anos. Ele tem que ter moral o suficiente para pegar a bola e falar, meu amigo, você chegou agora, deixa aqui. Eu já bati vários pênaltis aqui, meu aproveitamento de pênalti é bom, deixa eu bater. Não, o Puma entrega a bola pro Brenner, e o Brenner, que já vem perdendo, né, uma dezena de gols, já não tá em alta com o torcedor do Vasco, o torcedor já não tem muita paciência com o Brenner. Aí o Brenner bate o pênalti ali, meia altura pro Fábio, né, o Fábio que é um goleiraço. Você bate um pênalti meia altura pro Fábio, aí a chance de tu perder é muito grande, né. Aí o Fábio defende o pênalti e aí acontece aquilo que aconteceu no primeiro tempo, né? A moral do Fluminense, que estava lá embaixo, é uma injeção de ânimo. Dali em diante só deu o Fluminense praticamente, enquanto o Vasco deu uma murchada natural, um desânimo natural, depois de perder essa oportunidade de matar o jogo. E aqui eu abro também um parêntese para falar de Verratti, né? Acho que o Vasco libera ali o Verratti, né, alegando que o Verratti é muito caro pro futebol do Vasco, que já tem 37 anos, não sei o quê, não vale pagar 1 milhão. Acho que caro, é um atacante que não faz gols, né? O Verratti, com 30 e tantos anos, no momento ruim da sua carreira, ano passado ele teve um ano ruim, ele fez mais de 20 gols. É muito difícil imaginar que Brenner e Spinelli juntos vão conseguir fazer mais de 20 gols nessa temporada. Então assim, caro é atacante que não faz gol. Caro é atacante que não resolve. O Verratti, com todos os seus problemas, resolvia. Provavelmente o Verratti hoje bateria esse pênalti, colocaria o Vasco na final. Provavelmente o Verratti, com a sua presença diária, seria mais importante hoje também, seria mais útil hoje do que Brenner e Spinelli. Então assim, eu sei que tem muita gente que vai me xingar aqui também, porque a galera não gosta de ouvir sobre o Verratti, né? Enfim, mas se dane também, cada um tem a sua opinião. Eu tô aqui para dar a minha, se você não concorda, paciência, tu tem o direito de discordar daí e eu tenho o direito de dar a minha opinião daqui, mas eu acho que foi um grande erro, né, você liberar o seu artilheiro, o cara que faz gols, e agora o Vasco não tem um fazedor de gols. Então, e fazer gol é caro, meu amigo, fazer gol é caro. Gol é a coisa mais importante de futebol, então quem faz gol é caro. Então acho que assim, acaba saindo mais caro você ter 2 atacantes que não resolvem do que ter um ali, mesmo velhinho, que resolvia quando a gente precisava. Mas enfim, aí depois do pênalti perdido, o Vasco murchou, e aí o Fluminense foi pra cima, consegue ali um pênalti já aos 41 do segundo tempo, o Ganso bate, e aí sacramenta, né? Dali em diante, o Vasco não teve mais forças pra reagir. O Vasco é um time que não consegue fazer pressão, não consegue abafar, não consegue fazer nada, ali na parte final foi só realmente esperar o apito final. E é isso, né? Vasco eliminado, agora é juntar esses cacos, focar no Campeonato Brasileiro, que o Vasco é lanterna, anunciar um novo treinador urgentemente, para já começar a trabalhar amanhã, segunda-feira, e tocar esse barco. Terminado a coletiva com o técnico interino Bruno Lazzaroni, após a eliminação do Vasco aqui no Maracanã, empate por 1-1 no agregado 2-1. E o que dizer? Após a coletiva, busquei algumas informações, vou trazer no detalhe para você aqui agora. Você que está chegando para acompanhar nosso pós-jogo, pós-coletiva também. Jogo, resultado, muito na conta do senhor Fernando Diniz. Muito na conta do Fernando Diniz. Vasco não teve capacidade de construir um resultado no primeiro jogo, porque não tinha repertório, porque era um time de uma nota só, uma música de uma nota só. Dadas as proporções da situação, Diniz foi demitido. Na partida de hoje, Vasco tentou propor mais o jogo, foi melhor do que o Fluminense em determinados momentos. Apesar de erro de imaturidade individual,
por 2 vezes. Cauã Barros acabou cometendo pênalti, contou com os 2 primeiros minutos do jogo com a sorte do René bater muito mal e o Léo Jardim está na bola. E o jogo virou. A partir de então o Vasco foi dominante, pôs velocidade. Vou dizer uma coisa, já sendo muito sincero aqui. Tá dando pena de Thiago Mendes, tá dando pena de Andrés Gomes. Só, ponto. Andrés Gomes e Thiago Mendes são os melhores do Vasco hoje em campo. E aí sobra algumas melhoras ali pro Johan Rojas também, quando tá bem fisicamente, tenta agregar. Mas fora isso, é impressionante como o Vasco cai depois que começa as alterações. E eu vou dizer uma coisa, né? Mais uma decisão, mais uma tomada de decisão errado. Se os últimos pênaltis decisivos, semifinal de Copa do Brasil, quem bateu o último pênalti? O último pênalti, semifinal, quartas de final de Campeonato Carioca. Quem bateu o último pênalti? O certo, confiante, num jogo como esse, num tamanho como esse, para que o senhor Brenner quis ser o herói da partida? Quis ser o herói do jogo? Se o Puma Rodrigues naturalmente, sinal que está faltando comando, está faltando liderança, já era para a faixa de capitão, tá aqui, ó, nos braços do senhor Thiago Mendes. Já era a faixa de capitão porque é o único, e são os únicos que saem de campo. O Lazzaroni até acho que generalizou na coletiva, falando que tá todo mundo revoltado. Quem eu vi revoltado, de fato, foi Thiago Mendes, Andrés Gomes. A minha informação é que o vestiário pegou fogo, tá? Pegou fogo. Bate-boca, discussão. Mas eu tenho certeza, até eu, se fosse pro vestiário hoje, eu ia olhar o Brenner e, meu Deus do céu, como é que você perde um pênalti desse, meu filho? Como é que você comete tamanha irresponsabilidade dessa? Num jogo como esse, no momento que o Vasco poderia mudar o rumo com uma vitória e uma classificação, tirando uma invencibilidade, não se pode perder um pênalti desse. Informação que o vestiário foi pesado, de cobrança dos jogadores. O próprio Andrés Gomes teve que ser contido na saída de jogo pelo Cuesta e por outros pelos colombianos. Os colombianos foi o Cuesta, Marino, que até agora também não apresentou muita coisa, e o Johan Rojas. Dá para ver que os caras estão revoltados. E o Thiago Mendes, que são os únicos que agregam dentro de campo. E agora esperar 12 dias para a chegada de um novo treinador, esses dias, né? O Vasco tem pressa. E aí agora, a cobrança, já houve a cobrança em cima dos jogadores. Agora a cobrança é em cima da diretoria para fazer a escolha certa de um novo treinador. A cobrança agora é da diretoria. Pedrinho, Felipe precisam ser cobrados também. Porque a etapa está no estado inicial, mas não dá para aceitar essa condição do Vasco. Precisa tomar uma atitude. Porque essa conta aqui, ó, ainda está na conta do Fernando Diniz, do trabalho que o Diniz fez anteriormente. E a demora que o Vasco tem, 1 semana para contratar um treinador. 1 semana. O Atlético Mineiro demitiu o Sampaoli, dias depois já tinha contratado lá o Vitor, agora não sei o sobrenome. Mas a demora tá tamanha, tá gigante. Sei que tentou ali o Arthur Jorge, tentou o treinador, o Leonardo Jardim, tem outros treinadores ali, mas o Vasco precisa de um comando. E a informação que se tem, que a gente conseguiu captar nesse momento, e os nossos amigos do GE soltaram, foi o seguinte, que a priori seja o nome realmente do Renato Gaúcho. Acabou que esse trabalho vai cair no colo do Renato. A informação que, por hora, a diretoria vem sendo cobrado, e a diretoria que acabou perdendo 1 semana buscando um nome aí, como Arthur Jorge, Leonardo Jardim e outros treinadores, está buscando agora mais óbvio. O nome do Renato agora é o mais forte nos bastidores. Informação que até terça-feira, hoje é domingo, até terça-feira será batido o martelo sobre a questão do Renato Gaúcho. Então, o Renato Gaúcho, nesse momento, a informação que a pedida salarial
tá ali equilibrada dentro daquilo que o Vasco aceita pagar ao Renato. Deve ser algo por volta de 1 milhão, 1,5 milhão no máximo. Né? E a tendência é o Vasco fechar com o Renato Gaúcho até terça-feira. Outra informação é que, paralelo a isso, a diretoria vê pressa para acertar após recusa do Arthur Jorge. Claro, vê o time nessa situação, na lanterna. Quem vai agora aceitar um projeto? Quem vai aceitar um projeto? Vê o Vasco agora na lanterna. Tem uma sequência mais difícil. Palmeiras, Cruzeiro. E é se preparar. É o técnico chegar até no máximo quarta-feira, ao que indica seja Renato Gaúcho, e se preparar para enfrentar a equipe do Palmeiras. É incrível, mais uma vez, a gente sai do Maracanã muito chateado com essa situação, muito revoltado. Eu tenho um sentimento paralelo ao sentimento do Andrés, ao sentimento do Thiago Mendes, porque dá pena deles, dá pena, essa é a realidade. Conforme os jogadores fazem de tudo, mas na bola do jogo, o Brenner teve uma irresponsabilidade. Só bate quem perde, mas quem bate, aliás, só perde quem bate, mas quem for bater, tem que ser alguém que já está acostumado com isso. O Brenner está se adaptando ainda. O Brenner chegou ontem. Como é que o cara chegou ontem? Tudo bem que é atacante, mas quem está batendo os pênaltis decisivos pro Vasco, tem que ser alguém, tem que ser o Puma. O Puma perdeu contra o Madureira, mas olha quantos gols o Puma fez antes a isso. O Puma faz, nos jogos da Copa do Brasil 2020, 2023, 2024, 2025, todos os pênaltis o Puma estava batendo. Aí o pênalti mais decisivo do início da temporada, o Brenner achou por si só que tinha capacidade. Então tá faltando comando, tá faltando liderança. E aí todo mundo tem que ser cobrado. Todo mundo tem que ser cobrado. Internamente, diretoria, jogador. E mais cobrança, né? Mais cobrança, porque o torcedor tá cansado. Tá cansado. Dá pena de Thiago Mendes e Andrés Gomes, mas é revoltante olhar os demais. Cansado, uma entrega, um vacilo, uma imaturidade. Não pode, não pode. Foram 2 pênaltis infantil. 2 pênaltis de forma infantil. No primeiro lance do jogo, no contra-ataque e no final, você ir de mão aberta para a bola. Aí não dá. Aí tá na hora também do Cão Barros já ser cobrado. Porque 2 pênaltis de maneira infantil, pô. 2 pênaltis. Pô, tu também não, ainda não é o Toni Kroos, né, o Cão Barros. Tá na hora, tem que jogar mais aberto, mais atento. Futebol é atenção. Futebol é atenção. Aí fica na conta daquilo que o Vasco poderia buscar um título, uma conquista de um campeonato. Agora vamos remar o Campeonato Brasileiro, vamos remar as Copas. E o Campeonato Brasileiro, o alerta tá ligado, tem que chegar para ontem. Treinador para ontem, para resolver essa situação. Galera, no mais eu vou ficando por aqui. Desculpa a forma que a gente acaba se expressando, porque não tem jeito. A gente acaba se envolvendo com a situação. Mas eu vou ficando por aqui. Amanhã eu venho com mais notícias. BTV Esportes em todos os lugares. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.